Bom, nós vimos que a imagem medieval do cosmos era descrita basicamente como um mapa astrológico, como até hoje se faz um mapa astrológico. Você tem a cruz de 6 pontas, demarcando um ponto no espaço, que é o ponto da Terra onde você está, marcando ali a linha do horizonte, as outras direções, em cima e embaixo, para frente e para trás, e assim por diante. Em volta você tem 2 quadrantes, e se deslocam um em relação ao outro, que é o sistema das casas, que é a divisão do espaço em torno, partindo do mesmo ponto da Terra, e os 12 signos do zodíaco, que são a eclíptica ou a órbita aparente do Sol, inclinada 23 graus em relação ao equador celeste. Tudo isso em movimento, e em volta você tem vários planetas, que então só se usavam 7 os planetas visíveis, né, chamando o Sol e Lua de planetas também. E para além disso você tinha as estrelas fixas, depois das estrelas fixas você tinha a esfera dos anjos e por fim o trono do Altíssimo. Então, nesta imagem você tinha todos os setores possíveis da vida humana. As casas, as 12 casas se referem a 12 áreas da atuação do ser humano. Em primeiro lugar, a sua presença física, portanto, sua aparência, né? Os seus bens ou recursos, a força de que ele dispõe, os seus meios de comunicação e o meio social imediato, a sua origem familiar e os seus antecedentes, a sua vida mais profunda, a sua esfera lúdica e criativa, o seu trabalho, e assim por diante. Nessas várias áreas que se interpenetravam, então, com os 12 signos do zodíaco, que representam 12, por assim dizer, 12 modalidades diferentes de existência, ou 12 impulsos fundamentais do ser humano, mas que, como nós vimos, também representam 12 locais da Terra, nações, continentes, várias espécies de minerais e plantas, animais, etc, etc. E os planetas aí representando, então, os impulsos e obstáculos que entram em jogo nesta coisa toda, formando um padrão enormemente complexo de relações internas, que se expressam, então, pelos ângulos dos planetas, desde o ângulo zero, que é uma conjunção. A conjunção significa apenas que eles estão na mesma direção quando vistos da Terra. Na verdade, estão longitudinalmente, estão muito afastados, mas um está na frente do outro, por assim dizer. E você pode ter uma oposição, você pode ter um trígono, que é um ângulo de 120 graus, um sextil, que é 60 graus. Tudo isso são diferentes relações. O conjunto disso é um maquinário enormemente complexo. Nunca se inventou nada mais completo para descrever a vida humana. Isso não existe. Isso era, ao mesmo tempo, um modelo cosmológico e um modelo de um mapa astrológico singular, que podia ser o mapa de um momento, por exemplo, um momento onde se formula uma pergunta. Hoje em dia ainda se pratica isso. Eu citei o exemplo do astrólogo inglês, o John Frawley, cuja especialidade é responder a perguntas a partir do mapa do momento. E a pergunta pode ser assim, tipo, onde eu esqueci meu celular? Ou onde um criminoso está escondido? Coisa desse tipo, que era a especialidade do Boris Christoff, o criminoso ou a vítima, onde está o sequestrado. Ou pode ser também o mapa de uma vida, a partir do instante do seu nascimento. Isso podia ser, em geral, era a vida de pessoas ilustres. Os Zé Manés, naquela época, não consultavam astrólogos, só pessoas de muitos recursos, né? Reis, papas, cardeais, etc. Então, simplesmente não há outro modelo pelo qual se pode escrever. E todos os outros modelos que aparecem ao longo do tempo são como se fossem extratos deste, são partes ou extratos deste sistema. Ora, a estrutura geral correspondia, vamos dizer, tanto à vida humana individual, quanto à estrutura de qualquer situação possível, quanto, vamos dizer, ao panorama histórico-político de uma determinada época. Tudo isso não quer dizer que haja uma correspondência factual
Né? Uma estrutura ser adequada à descrição de algo não implica que os elementos materiais dessa estrutura, os signos, os planetas, etc., correspondam factualmente a algo que está acontecendo na Terra. Essa é a proposta dos astrólogos em geral. Se você me perguntar, isso acontece? Eu digo, bom, às vezes sim, às vezes não. Esta pergunta jamais terá uma resposta, porque o número de variáveis aí é absolutamente ilimitado e não é como concorrência. Você vai ter que limitar, e às vezes você encontra alguma correspondência, às vezes não. Uma correspondência notável que foi encontrada foi da famosa pesquisa feita pelo estatístico francês Michel Vauquelin, que, partindo do princípio de que determinados planetas regem, entre aspas, determinadas profissões ou grupos profissionais, e de que no mapa astrológico de nascimento do sujeito há certos pontos angulares, que são os mais importantes, de modo que o planeta que esteja ali, ele, por assim dizer, ele rege o mapa, ele impera sobre o mapa inteiro, empreendeu uma pesquisa para verificar se, de fato, havia uma correspondência entre a posição angular de determinados planetas e a frequência com que as pessoas nascidas naquele momento iam para aqueles grupos profissionais. Então, por exemplo, Marte teria algo a ver com a profissão militar, Saturno com as profissões científicas e médicas, Júpiter com as profissões de comunicação, como professores, atores, oradores, etc. E ele fez uma primeira. Ele foi contratado para fazer essa pesquisa pelo astrônomo Paul Kuderka, que era um sujeito que odiava a astrologia. E ele contratou o Michel Vauquelin para fazer essa pesquisa, para acabar com essas pretensões astrológicas de uma vez. Ele fez uma pesquisa com 50 mil horóscopos e, surpreendentemente, descobriu que havia uma correspondência estatística notável, de tal modo que calculou ele, para que aquele resultado fosse uma mera coincidência, havia uma possibilidade de 1 para 80 mil. Então, parece que havia mesmo alguma correspondência. Né? Só que as posições angulares dos planetas não eram exatamente onde os astrólogos diziam que estavam, eram um pouco para trás. E depois, como o patrão dele não gostou do resultado, mandou refazer a pesquisa com 500 mil horóscopos, e o resultado foi ainda mais claro. De maneira que essa correspondência dos planetas angulares com os grupos profissionais, ela definitivamente existe. Não temos como negar isso aí. Também não temos explicação para isso. Tá? Porém, isso não quer dizer que todas as posições planetárias tenham uma correspondência factual efetiva, ou que isto seja possível de você verificar estatisticamente. Então, é claro que o debate em torno da astrologia ele vai prosseguir indefinidamente e nunca vai ter uma conclusão. Então, o fato de que algumas posições correspondam não quer dizer que você possa, a partir de um mapa, realmente contar a vida de um sujeito antecipadamente. Não quer dizer de maneira alguma. Além disso, os sistemas preditivos usados em astrologia são milhares e enormemente complicados. Alguns realmente não têm nada a ver com as posições reais dos planetas. Existe um treco que se chama direções primárias, que é um cálculo complicadíssimo, que é puramente hipotético. Ele não se baseia nas posições reais, mas apenas em cálculos a partir dessas posições reais. Existem outros sistemas que são baseados no movimento real dos planetas, chamados trânsitos, quer dizer, você verifica onde estão os planetas no momento em relação às posições deles no mapa originário. Você estabelece ali uma série de relações com maior ou menor sucesso. Eu me lembro que o primeiro impacto disso aí eu encontrei num livro de um autor chamado Richard Blackmore Vaughan. Eu ainda tenho esse livro aí, em que ele analisava o mapa do Richard Nixon. Isso aí, 10 anos antes do Nixon sofrer impeachment, e ele marcava a data exata do impeachment, vamos dizer, é a data onde o presidente iria abandonar a sua vida política e começar uma nova etapa do seu desenvolvimento interior. Essa foi a única chance que sobrou para ele ir para casa e pensar na vida. E aquilo, evidentemente, me impressionou muito.
Eu vi muitos outros casos de sucesso. Eu mencionei para vocês o Boris Christoff, que era contratado pela polícia para descobrir sequestrados. Também eu vi uma sucessão de fracassos astrológicos absolutamente notáveis. Né? E, por exemplo, um astrólogo que leu o meu mapa e disse assim, a conclusão dele foi: Olavo de Carvalho é inviável. Ia acabar naquele momento mesmo. No entanto, eu estou aqui decorridos 30 anos. E assim por diante. Mas a coincidência entre a estrutura do horóscopo individual e a estrutura da imagem do cosmos medieval nos coloca o problema de por que esta imagem foi abandonada. E ela foi abandonada justamente a partir da descoberta do heliocentrismo. E o heliocentrismo desencadeia, então, segundo a versão histórica oficial, desencadeia uma revolução científica, mudando, por assim dizer, a posição do homem no cosmos. Esse processo nos é relatado, por exemplo, por este livro, Cosmos e Psique, um autor chamado Richard Tarnas. O livro sobre vários aspectos é brilhante. Mas eu vou ler aqui um pedaço dele para vocês entenderem do que se trata. Só que eu vou precisar acender aqui, senão não enxergo nada. O capítulo chama Aurora de um Novo Universo. Deve ter sido uma experiência de tirar o fôlego, ter estado entre aqueles primeiros revolucionários científicos da era moderna, Copérnico e seus sucessores imediatos, Rético, Giese, Digges, Bruno, Mestlin, Kepler, Galileu, no instante em que eles primeiro começaram a apreender a estupenda verdade da teoria heliocêntrica. O senso da revolução, rebelião cósmica e de maravilhamento deve ter sido quase inexprimível. Uma visão da Terra e do seu lugar no universo, que havia governado a mente humana virtualmente sem ser questionada por milhares de anos, estava agora repentinamente reconhecida como uma vasta ilusão. Nós, no século XXI, estamos longamente acostumados a viver com esse novo universo, com o novo universo que aqueles visionários da Renascença primeiro revelaram, e nós precisamos forçar um bocado a nossa imaginação intelectual para entrar de novo naquele momento dramático da transição entre dois mundos. De repente, estar diante do momento da revelação da própria Terra, o mais obviamente estacionário e imóvel, a entidade mais obviamente estacionária e imóvel do cosmos, na qual havia se vivido numa solidez imutável durante toda a sua vida, descobrir que de fato era apenas ela estava se movendo no espaço através dos céus, rodando e circulando em torno do Sol, num universo enormemente expandido, já não como centro fixo absoluto do universo, como se tinha assumido desde o começo da consciência humana, mas antes apenas um planeta errante no céu. No entanto, não foi só a magnitude da revelação copernicana que não é somente a magnitude da revelação copernicana que nos escapa hoje em dia. Também tendemos a esclarecer, e as histórias convencionais da revolução científica tendem a negligenciar inteiramente, o grau em que a descoberta original veio carregada de uma intensa significação espiritual. Os primeiros revolucionários científicos perceberam as suas descobertas como revelações divinas, como despertares espirituais
para a verdadeira grandeza estrutural e a beleza intelectual da ordem cósmica. Não foram somente inovações conceptuais abstratas ou descobertas empíricas de interesse puramente teórico. Não foram meramente construções matemáticas instrumentais, elaborações epicíclicas engenhosamente concebidas com o propósito de aumentar a exatidão preditiva. As novas descobertas foram realizações triunfantes de uma busca sagrada. Por milhares de anos, os reinos celestial e terrestre tinham sido olhados como inalteravelmente separados, como incomensuráveis, como o divino era incomensurável ao humano. Por causa da sua extrema complexidade, a verdadeira natureza dos movimentos planetários tinha chegado a ser vista como algo que estava fundamentalmente além da capacidade do intelecto humano. A respeito em matérias celestiais e divinas, parecia que só a Bíblia podia revelar a verdade. Os astrônomos humanos podiam produzir nada além de construções artificiais, como olhando através de um vidro obscuro. Mas agora, a verdadeira realidade do cosmos divinamente ordenado tinha finalmente sido revelada. Os profundos mistérios do universo estavam repentinamente expostos diante das mentes estupefatas dos novos cientistas, através da graça de uma divindade soberana, cuja glória estava dramaticamente desvelada aos olhos de todos. Né? Então, esta experiência, né, de que durante milênios o ser humano tinha vivido na obscuridade e que, de repente, a verdadeira estrutura do cosmos tinha sido revelada, o verdadeiro lugar da Terra no cosmos tinha sido revelado, isso teve realmente um impacto de tipo religioso, espiritual, que nos impregna até hoje. Até hoje nós vivemos dentro desse universo copernicano. Só que há o seguinte problema. Quando Copérnico publicou a sua teoria, ela não causou, vamos dizer, susto nenhum, impacto nenhum, nem escândalo nenhum. Todo mundo achou, muito bem, está ótimo. Temos aí um novo modo de você medir e descrever os céus, não há problema nenhum com isso. Tão inocente parecia a teoria de Copérnico, que quem a introduziu na Península Ibérica foi o chefe da Inquisição. Eu esqueci o nome do sujeito. Ele era astrônomo também, e ele divulgou o Copérnico na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Quem criou, vamos dizer, a versão que produziu o escândalo foi Giordano Bruno, muito tempo depois. Vejam, a imagem medieval do cosmos mostrava o céu tal como visto desde a Terra. Portanto, tal como visto desde um centro de observação, que era o lugar onde o observador estava, que era a Terra. O sistema copernicano descreve o céu desde que ponto de vista? Quando nós vemos o universo copernicano, o sistema solar, com o Sol no centro, a Terra girando em torno, eu digo, onde está o observador que enxerga isso? Era um observador celeste totalmente hipotético. Então, este é o primeiro ponto. Ninguém jamais viu o universo copernicano. Todo mundo continua vivendo no bom e velho universo geocêntrico de Ptolomeu. Tanto que esse mesmo sistema geocêntrico é usado até hoje na navegação e nas viagens espaciais. Tá certo? Então, o Sol pode ser o centro do sistema solar, mas nós não estamos no Sol e não nos deslocamos no Sol. Então, como é que essas duas imagens, desenhadas desde pontos de vista tão diferentes, como é que uma poderia contradizer a outra?
Simplesmente não pode. Uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. O segundo ponto. A imagem medieval, ou hoje em dia os mapas astrológicos, descrevem o céu tal como aparece. Esse é um céu visual, céu tal como é visto. Tá certo? E a imagem copernicana, mais tarde aperfeiçoada por Kepler, descreve o céu a partir das forças mecânicas que movem os astros. É um ponto de vista completamente diferente. Você, para ver os astros se movendo no céu, você precisa saber o que os está movendo? Não. Então é como se você partiu de uma descrição óptica e passou para uma descrição mecânica. Como é que uma pode desmentir a outra? Não pode, absolutamente. Isso quer dizer que o sistema copernicano e o sistema ptolemaico, como o próprio Copérnico achava, não se desmentem de maneira alguma. Eles são apenas dois pontos de vista pelos quais o céu pode ser descrito. Mesmo porque, se você disser que o Sol está no centro do sistema solar, ele só está no centro do sistema solar se você isolar o sistema solar do restante do cosmos. E as famosas órbitas elípticas de Kepler só são elípticas se você isolar o sistema solar de todo o resto. Se você encaixar o sistema solar no resto, o movimento se torna enormemente complicado. Não é elíptico de maneira alguma. Tá certo? Então, se a imagem geocêntrica é ilusória, a outra também é. Se uma é válida, a outra também é. Tá certo? Além disso, até hoje, existem argumentos sérios contra o sistema copernicano. O pessoal não gosta de discutir isso. Por quê? Porque eles acreditam no sistema copernicano. Falam, mas todo mundo acredita no sistema copernicano. Ninguém o está desmentindo. O problema não é esse. O problema é se você acredita no sistema copernicano como arma contra o outro sistema. E isso foi Giordano Bruno que inventou. Giordano Bruno era astrônomo, e Giordano Bruno não entendia nada de astronomia, como de fato não entendia nada de nenhuma das ciências modernas. Giordano Bruno era um filólogo, um especialista na língua, na retórica e na arte da memória. E também um pouco de macumba. Isso era tudo. Existe um livro de um autor chamado Michel Simon, que bota assim, a coisa mais absurda é você celebrar o Giordano Bruno como um herói da ciência moderna, porque ele simplesmente não teve nada a ver com a ciência moderna. Ele apenas deu esse palpite, né, de que um sistema se opunha ao outro, e eu não sei porquê. O pessoal acreditou e começou a enxergar as coisas realmente assim. E até hoje você vê um historiador de gabarito como Richard Tarnas acreditar piamente nisto. Ele diz, o sistema copernicano criou essa revolução. Ele não criou essa revolução. Quem o criou foi Giordano Bruno, um tempo depois, através de um jogo retórico. Estão entendendo? Então, isso aqui, por assim dizer, é a lata de lixo da história moderna. No começo, nessa fase da história, existem muitos mitos e lendas que se consagraram em função da autoglorificação do novo modelo de ciência e da nova visão do universo. Se você for ver, o que foi a tal da revolução científica? Foi só propaganda. Nada mais. Tudo o que a nova ciência descobriu era perfeitamente compatível com o que se sabia antes. Pensando bem, não houve revolução alguma. Só houve revolução na esfera retórica. Ou seja, na visão popular, na visão que se espalhava pelo povo, tá certo? E com o propósito, claro, de desbancar o que é a autoridade da igreja. Os representantes da igreja, por sua vez, idiotas, não perceberam o que estava acontecendo e aceitaram a discussão nesses termos. Entendeu?
Eu não estou falando de São Roberto Bellarmino, que esse era esperto, esse entendeu tudo. E ele, na discussão, se você ler a discussão dele com Galileu, você vê que ele estava certo. Porque Galileu colocava o Sol como centro do universo. E São Roberto falou, não, isso é impossível. Né? Ninguém sabe onde está o centro do universo. Não é possível você fixar no centro do universo dessa maneira. Né? Então, nós fixamos na Terra pelo simples fato que nós estamos nela. Você veja, alguém já viu o sistema heliocêntrico funcionar? Nunca ninguém viu. Isso é impossível. O ser humano não pode ver os planetas girando em torno do Sol. Não tem como ver isso. Você vai vê-los girando em torno da Terra. Este é, vamos dizer, é um movimento aparente, porém real. Agora, a mecânica do negócio, quer dizer, o que impele o movimento dos astros? E se você aplica isso à lei da gravitação de Newton, tá certo? Então você tem um outro modelo baseado não no céu visível, mas no céu mecânico. Está entendendo? Ora, o que o céu mecânico pode desmentir o céu visível? Se as forças físicas fazem os planetas girarem em torno do Sol, isso impede que, vistos desde a Terra, eles continuem girando em torno da Terra? De maneira alguma. Né? Então, a confusão, vamos dizer, do panorama visível com o esquema mecânico, para mim, foi um dos grandes desastres intelectuais da história humana, do qual nós não nos refizemos até hoje. Tá certo? Continuamos todos dentro desta ilusão e não podemos contar a história do período, desse período, é proibido contar a história do período sem a homenagem inicial à grande revolução científica, etc., que consagrou, vamos dizer, a classe científica como detentora da verdade e como árbitro, no fim das contas, de todas as questões. Porque a partir da hora que você não tem um modelo que conecta a alma humana com o cosmos, bom, então a alma humana está isolada. Tá certo? Ela está solta num universo constituído apenas de forças físicas que não significam nada e não dizem nada, não têm uma linguagem, são apenas coisas. Tá certo? E tudo o que na nossa vida parece indicar sentido, linguagem, significação, objetivo, meta, valor, etc., tudo inventado por nós. Ou seja, nós podemos todos estar loucos. E como dizia Kant, ver se consola alguém, como todos os seres humanos têm exatamente a mesma estrutura de percepção, se nós estamos enganados todos juntos, e, portanto, o nosso engano tem validade cognitiva. Não é bonito isso? Não dá vontade de bater no sujeito desse. Então, é claro que nessa época se descobriu muita coisa, tá certo? Mas o número, o peso do elemento charlatanismo aí também é muito grande. Né? Quando, por exemplo, Galileu fala, eu não finjo hipóteses. E logo em seguida diz, suponhamos uma superfície inclinada sem atrito. Para onde você viu isso? Isso não existe, isso pode ser inventado. Não é isso? E assim por diante. Né? Também Newton começa, né, o livro Princípio Matemático da Filosofia Natural, inventando o espaço absoluto, que é o espaço sem nada dentro, e o tempo absoluto, que é o tempo sem acontecimentos. Eu digo, onde que você viu isso? Isso é evidentemente inventado, são noções metafísicas propostas ali como axiomas para fins de raciocínio, não que Newton acreditasse nisso, ou que Galileu acreditasse realmente na superfície inclinada sem atrito, não era idiota, tá certo? Mas estavam fazendo construções matemáticas, tá certo? Essas construções matemáticas podiam coincidir com a realidade observada sob certos aspectos e não coincidir em outros.
como acontece com qualquer coisa, qualquer cálculo que você faça, né? Então, isso quer dizer que até hoje, este impacto da revolução científica é muito exagerado. E exagerado no sentido positivo. Como se assim, Deus revelou a verdade. Nós vivíamos na ilusão, agora estamos na verdade. Eu digo, não. Você vivia no universo visível, que continua sendo o mesmo agora, e você inventou um outro ponto de vista mecânico, do qual o universo aparece de uma outra maneira. Você opor uma coisa, como fez Giordano Bruno, que era um monstruoso charlatão. Eu nunca vi, assim, de vez em quando ele dá uma dentro, né? Mas, em geral, era muito desonesto. Se opor uma coisa a outra, é a mesma coisa que você assistir a peça Hamlet, tá certo? E depois você impugná-la com base na arquitetura do teatro, no funcionamento da iluminação, né? E do sistema sonoro, etc, etc. Esses dois pontos de vista são inteiramente legítimos. Eu posso ir lá, assisto a peça, entendo o drama, a relação entre os personagens, etc, etc, o desempenho dos atores, essa coisa toda, né? E depois eu posso ver o teatro como estrutura física. Mas, agora você diz, olha, o que está acontecendo, esse negócio de Hamlet, que, né, essa coisa que esse Hamlet está falando, tudo isso aí é mentira. A verdade é que tem aqui um fio, né, ligado ali no holofote, e tem um sistema de som, essa é a verdade. E os idiotas acreditam, e acham que agora finalmente abriu os olhos, eu entendo a realidade. Gente, é uma coisa que beira o retardamento mental. Eu lamento dizer isso, mas quer dizer que a nossa visão gloriosa da modernidade, ela é basicamente um engano, ou um engodo, se você quiser. Na maior parte dos casos é apenas um engano. O sujeito não se lembrou de perguntar isso. Eu digo, como que a revelação das órbitas heliocêntricas poderia impugnar o esquema visual dos planetas vivos da Terra? Como pode? Não pode. Entende? Isso é a mesma coisa que você impugnar o desenho de uma pessoa baseado no exame de sangue, no exame de urina. Você, não, a pessoa não é essa aí, a pessoa verdadeira é essa aqui, que está aqui no exame, né? Quer dizer, é uma mudança de ponto de vista. E esses pontos de vista não podem se excluir, eles não podem sequer ser comparados. Porque eles são absolutamente heterogêneos, não tem nada que ver uma coisa com outra. Né? Um pouquinho. Então, esse foi vamos dizer, o início do drama moderno. Agora, essa troca de ponto de vista criou, então, a destruição do único esquema simbólico que permite a descrição da vida humana, tanto individual quanto coletiva. E, não por coincidência, você vê que até essa época, o interesse por astrologia era bastante restrito. Os reis, os papas, de vez em quando consultavam astrólogos, sobretudo para ver coisa de colheita, de clima, etc, etc. Ou então, às vezes, o destino das nações, uma coisa desse tipo. A partir da Renascença, isso é desta revolução científica, a astrologia vira uma mania europeia. Não é uma coisa estranha? Justamente na hora que aquele modelo, você diz que foi impugnado, você começa a se basear nele para você analisar tudo. Quer dizer, a astrologia se torna uma moda depois da Revolução Científica e não antes. Né? E esta moda alcança o seu ápice na época do materialismo científico, que é o século XIX. Se você pegar onde se cria o movimento astrológico moderno, a astrologia tal como hoje se entende como uma profissão voltada para as massas, com uma imensa clientela, não é isso? Mobilizando bilhões de dólares por ano, se cria no século XIX, que é o século do materialismo científico. Nós olhamos tudo isso e dizemos, isso eram superstições medievais. Durante a maior parte da Idade Média, simplesmente não houve astrologia nenhuma.
Se você pegar desde a queda do Império Romano até o século XI e XII, não aparece astrologia nenhuma. Depois aparece um pouquinho, quando vem os manuscritos árabes, né? E aparece uma espécie de astrologia de elite. Né? Mas a astrologia como profissão de massas começa a se constituir na época da Revolução Científica, chega ao auge no século XIX e hoje é uma verdadeira mania, né? Universal. Isso quer dizer que se o modelo pelo qual você pode descrever, apreender a imagem, por assim dizer, a imagem visível do sentido da vida, lhe escapa, você vai buscar o sentido da vida em alguma coisa que imite isso. O que é o horóscopo? É isso aí. Tem milhões de pessoas buscando o sentido da vida. Vai lá consultar o astrólogo com base nos planetas, dizer o sentido da vida dela. E o astrólogo diz, evidentemente, e daí elas pagam. Isso que não quer dizer que os astrólogos vão errar sempre, claro que não. Só que eu já vi consultas astrológicas que duram 5 horas, de estudos até as encarnações anteriores e futuras, né? Todos os pensamentos, tudo inconsciente do cara. Tá. Olha, eu estudei esse negócio um bocado, eu olhando o mapa eu consigo dizer 2, 3 coisinhas. Quer dizer, o resto é evidentemente tudo inventado. Né? Porque este esquema, ele como é baseado em relações analógicas, ou seja, semelhanças e diferenças, né? Ele estimula a imaginação. O sujeito começa a ler um mapa astrológico, bom, daí ele não para mais. Então, esta é a situação em que nos encontramos hoje. Por outro lado, como eu assinalei, a reforma protestante, embora fosse empreendida por 2 camaradas, um dos quais era um astrólogo, que era Melanchthon, Philip Melanchthon, o segundo no comando do Lutero, era um astrólogo, mas, de modo geral, o protestantismo foi violentamente anti-astrológico e favorável à Revolução Científica moderna. Né? E a Igreja Católica, evidentemente, com muitos dos seus membros, inclusive o próprio Copérnico, né, estavam envolvidos na Revolução Científica, bom, acabou tomando o partido deles e varreu a imagem medieval para baixo do tapete. E hoje o máximo que nós vemos em termos de recuperação disso é coisas como empreendimentos como o do C.S. Lewis, que no livro de Discarded Image, a imagem descartada, ele exalta o valor simbólico, poético, imaginativo dessa imagem medieval. Mas não ousa tocar no problema da sua validade objetiva. Mas este problema, o problema da validade objetiva, é o grande problema. Né? Ou nós aceitamos, de vez, que toda ideia de sentido da vida é pura invenção e que nós vivemos num universo inóspito, que nós tentamos controlar materialmente, mas que quanto mais nós tentamos controlar, mais nos parece esquisito, até o ponto de que o controle máximo que é obtido na física quântica é tido como incompreensível, ou seja, nós não compreendemos absolutamente nada, mas nós inventamos significado, sentido, valor, etc, etc. Ou nós aceitamos isso de vez, tá certo? E nos trancafiamos num hospício cósmico, tá certo? Ou então nós vamos ter que restaurar a velha imagem medieval, que no fim das contas é geocêntrica. Não é possível você representar a vida humana desde um ponto de vista heliocêntrico. Pouco importa que a estrutura do céu mecânico seja heliocêntrica, ou qualquer coisa ocêntrica, não importa isso. O que importa é o seguinte, são os vários padrões de luz que se formam no céu a partir do movimento dos astros. Então podemos dizer que o mapa do céu, tal como visto nessa tradição, ele é por si um drama humano. Tudo ele é por si um drama humano. Tudo ali
tem vida, tem sentido, é um personagem, tudo fala. Então, você pode descrever a vida humana em função dessa imagem cósmica, porque a vida humana é um drama e ele também é. Então, é o drama humano dentro do drama cósmico, expresso no drama cósmico e vice-versa. Não há outra maneira de fazer isso. Agora, se um monte de astrólogo profissional me ouve dizer isso, eles vão dizer, tá vendo, tinha razão aí. Custa £1000 a consulta. E o inimigo da astrologia vai dizer, tá vendo, ele está dizendo que a astrologia não funciona. Mas isso é para pessoas de mentalidade vulgar que estão interessadas apenas nesse aspecto polêmico idiota. Não na compreensão do processo histórico que nos envolve e do qual depende o nosso próprio destino individual. Deu para entender? Estou aberto a perguntas agora. Mas, espera, vem aqui. Quem quiser fazer pergunta, vem aqui. Professor, em relação à alteração da concepção do cosmos, qual o efeito em relação à pessoa humana, sempre considerada como um microcosmos, e se essa revolução científica é uma das causas que o Alain Renault vai descrever no livro dele? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A própria noção de microcosmo, na concepção moderna, nós não somos um microcosmo mais. Porque entre o cosmos e o ser humano existe uma diferença de substância. Nós não temos conexão com o cosmos e, portanto, não temos conexão com o sentido do cosmos. Veja, no universo reduzido, né, a forças materiais, a forças matemáticas, por assim dizer, onde você vai achar um Deus aí no meio? Esse Deus em que os caras acreditam, ele é muito mais miraculoso do que o Deus em que eu acredito. Porque esse Deus deles faz um treco impossível. Está entendendo? Quer dizer, ele sendo totalmente espiritual, ele atravessa esse mundo puramente material e atinge a alma humana por meios totalmente imateriais. Em que o Aristóteles pode nos auxiliar quando ele diz que a alma, de certa forma, é tudo, o de ânima? Essa... Espera, faça a pergunta mais perto aqui. Em que sentido a filosofia aristotélica ainda poderia restaurar algo da similitude entre o macrocosmos e o microcosmos, quando no De Anima, Aristóteles vai concluir, no livro 3º, capítulo 9, que a alma é, de uma certa forma, tudo. A alma, ele diz, de certo modo, ela é tudo o que ela conhece. Isso. Certo? Porque a alma, ela consiste basicamente em conhecimento. Vamos ver, a física de Aristóteles é a base de toda essa descrição medieval do cosmos. Agora, se você perguntar assim, quanto da física de Aristóteles foi impugnado cientificamente? Só uma coisa, as órbitas circulares, só isto. Né? Segundo, a física de Aristóteles não é uma física. Só que os caras só descobriram isso em 1970. Fizeram um congresso, a Unesco fez um congresso com Aristóteles e disseram, isso aqui não é uma física, isso aqui é a metodologia geral da ciência. Então, como é que a metodologia geral da ciência pode ser impugnada por qualquer descoberta física? Não pode. Está entendendo? Quer dizer, esse impulso de você de criar confrontos polêmicos, ele não há nenhum. Isso aí é simples autopropaganda. Se você estuda a vida de Galileu, por exemplo, você vai ver que Galileu tem um senso de autopropaganda que é um negócio monstruoso. Era um prêmio Nobel de narcisismo. Newton era outro. Né? Newton era um cara semi-louco, né? Assim, tão autoritário, agressivo, entendeu? Esses caras todos não eram bons da cabeça. Não é uma pessoa que você possa confiar em termos de busca do sentido da vida. Eram gênios especializados. Mais ou menos como calculador prodígio idiota. Entendeu?
Filosoficamente, eu acho que são todos desprezíveis. Porque a primeira coisa que você tem que exigir do filósofo é que ele tenha consciência do que ele está fazendo. E consciência das implicações do que ele está fazendo. Então, se qualquer sujeito que afirma que a visão heliocêntrica destruiu uma ilusão milenar, né, ele está criando uma ilusão que talvez não seja milenar, mas vai durar um século. E ele não sabe que está fazendo isso. Mas, veja, até hoje, todo mundo sabe que os dois sistemas de referência são válidos. Mas continua repetindo que o sistema copernicano destruiu uma ilusão milenar. Então, o sujeito que diz isso, ele não sabe o que está falando. Uma coisa não destruiu, nada foi destruído. Acrescentou um outro ponto de vista, o qual pode ser muito útil para a compreensão da mecânica, do funcionamento mecânico da coisa. Cuja utilidade ninguém nega, mas que não pode dispensar a anterior. Não dá para você soltar um foguete no espaço com o modelo heliocêntrico. Você não pode fazer isso. E se você pegar a coisa mais avançada que tem na ciência, ela ainda depende do modelo geocêntrico. Então, por que dizer que ele foi uma ilusão, se você ainda usa, se você ainda depende dele? E daí você vai negar a revolução científica, e você vai negar a glória suprema da modernidade, que é de ter destruído as ilusões milenares da pobre espécie humana e revelado Deus a um bando de cretinos. Se você comparar esses gênios, supostos gênios da Renascença, com os gênios da Grécia, você vê que todos eles são mutilados. Galileu, Newton, Descartes. Nenhum deles assim, é um homem verdadeiro. Essa imagem do homem da Renascença, isso é um mito. Né? O homem da Renascença, bom, vai aparecer um desse, depois aparece. Leibniz era um homem desse tipo, né? Mas Galileu não era, Descartes não era, né? Newton não era. Quando você hoje lê a teologia de Newton, você fica. A teologia de Newton era o Islã. Ele queria destruir a teologia trinitária e construir uma teologia da unidade absoluta. Muito provavelmente ele leu isso em fonte islâmica. Não foi invenção dele. Porque unidade absoluta é o nome da teoria do Muhyiddin Ibn Arabi, o maior metafísico islâmico, e provavelmente ele ouviu falar de alguma coisa disso e decidiu fazer uma versão ocidental disso. Agora, quando você examina um pouco a ideia da unidade absoluta, ela leva a tantas e tantas e tantas contradições, né? Que eu vejo que é uma estrutura autoritária dos Estados islâmicos em geral, e a natureza sempre sangrenta desses regimes que eles criam, e sangrenta e instável. Eles não conseguem criar um regime que dure 10 meses. Né? Eu digo, bom, deve ter haver algo errado com a sua teologia lá para trás, né? E se tudo é baseado nela e tudo está tão instável assim, quer dizer, você primeiro idolatra o governante, depois você corta a cabeça dele, depois você põe outro pior. Sempre foi assim. Né? Quer dizer, os países islâmicos, eles vivem no caos ou na tirania, não tem outro jeito. Por exemplo, na Arábia Saudita tem uma certa ordem, porque tem lá os wahhabitas, né? Eles fiscalizam tudo, policiam tudo, não deixam ninguém falar o que não concorda com ele, pronto, acabou. Então tem a ordem tirânica. Mais alguma pergunta? Deve ter pergunta aí online. Você falou... Espera aí. Você tem que gritar daí, porque você não pode andar. Você falou ontem ou anteontem sobre uma cura, né? Como a gente restauraria
por esse desvio na modernidade. Não, a gente não. Isso aí quem tem que fazer, isso aí é a Igreja Católica que tem que tomar essa iniciativa. Ela tem que rever as suas posições com relação à Revolução Científica, né, e ter a coragem de se opor aos excessos da Revolução Científica. Agora, se você aceita Galileu, Descartes... Durante o século XVIII, na França, os seminários jogaram fora São Tomás de Aquino e adotaram René Descartes durante um século. Isso tem consequência até hoje, né? Quer dizer, a subserviência da Igreja Católica perante a ciência moderna é uma vergonha. Então, tem que voltar atrás, rever, né? Falou, opa, eu tive muita pressa demais em concordar com meus inimigos, mas eu estava certa. Tem que voltar lá atrás. O livro do Robert Sungenis, Galileu estava errado, a igreja estava certa. Eu não sei se o Robert Sungenis está certo na tese dele, mas eu acho que é um livro que faz muito bem, porque ele restaura um debate que nunca houve. Ninguém jamais quis discutir isso. Todo mundo pode dizer, está aqui, o heliocentrismo é verdade, o outro é falso, nós desfizemos a ilusão, bom, mas continuamos usando a ilusão para lançar foguete e dirigir navio. Espera aí. Que tem uma falsidade no meio disso, tá óbvio, né? Então, o livro dele, pelo menos, tem essa vantagem de renovar um debate que tinha sido reprimido. Bom, GPS. Como é que você se orienta no GPS? É heliocêntrico? A teoria assim, do ponto de vista tirando a igreja, do ponto de vista talvez do ensino, não sei, a teoria dos 4 discursos não poderia ajudar nessa restauração? Claro que ajuda, tudo ajuda. A teoria dos 4 discursos ajuda, o que eu estou falando aqui ajuda, mas... Porque você vê que esse é um problema de amplitude universal, isso aí? Um problema civilizacional, eu não posso mudar o curso da civilização. Mas a gente está vivendo um momento... Eu espero que outras pessoas... poético, né? Eu espero que outras pessoas estejam investigando as coisas na mesma linha que eu. De fato estão, porque aquele filme The Principle, né, e o pessoal do Wolfgang Schmidt está raciocinando mais ou menos nessa linha. O próximo filme que eles vão fazer, que aparece, é o Wolfgang Schmidt, eu e o Seyd Hossein Nasr. Também é nessa linha, né? E esses não é qualquer Zé Mané. Eu sou um Zé Mané, mas eles não são, não. Eu sou um Zé Mané eruditíssimo. O The Principle questiona toda a revolução científica e questiona o heliocentrismo. Com base numa descoberta de que existe uma linha de elementos de relações eletromagnéticas que perpassa o cosmos inteiro, de cabo a rabo, e que passa exatamente pela Terra. Então isso quer dizer que a Terra não é tão periférica como os caras imaginavam. No eixo, pelo menos, no eixo. Bom, isso aí nos induz a recolocar em questão tudo que a gente pensou nos últimos 4 séculos. Diz que quando houve o Big Bang, sobrou lá um conjunto de conexões eletromagnéticas formando uma linha que atravessa o cosmos inteiro. Não tem limite para cá nem para lá. E passa exatamente pelo centro da Terra. Como é possível isso? Porque se a Terra é um negócio periférico, tem um treco errado. Se a Lua está no centro, sei lá, pelo menos ela está na linha do centro. Você vê, o desespero que os caras têm de encontrar formas de vida, até vida inteligente em outros planetas. Por que é?
Eles não param de procurar isso. Nunca encontraram nada, absolutamente nada, 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 nada. Mas eles precisam disso. Não, mas tem, até escrevi um artigo sobre isso, dizendo, bom, diz que Copérnico tirou a Terra do centro, né? Daí veio Darwin, rebaixou o homem sendo descendente do macaco, e veio Freud, reduziu nossa consciência a um epifenômeno do inconsciente. Tudo isso aí é figura de linguagem, pô, né? Claro que nenhuma dessas teorias pode ter esses efeitos. Quer dizer, até parece que Darwin fez isso para rebaixar o ser humano. Se a teoria de Darwin está certa, o homem está no topo da evolução e não embaixo. Então ele não rebaixou em nada. Né? E se a consciência surge de dentro do inconsciente, ela surge, o supera e transcende. Então essas teorias não têm nada de rebaixar o ser humano. Quer dizer, é o distinto autor que inventa as coisas, esse que está querendo rebaixar, usando Copérnico, Freud e Darwin. Né? E também Marx fez o homem joguete das forças econômicas. Marx jamais fez isso, pô. Olha, essas discussões de ideias, com base em teoria científica, para cada descoberta científica que os caras fazem, eles inventam 1 milhão de idiotices filosóficas. É sempre assim. Tiram conclusões filosóficas inteiramente absurdas. Por quê? Eles não dominam a técnica filosófica. Pode ter até cultura filosófica, mas a técnica filosófica, aquela que eu descrevi no livro Filosofia Sem Inverso, eles não dominam. Porque a técnica filosófica começa com o quê? Começa com a anamnese. E eles não são capazes de fazer a anamnese. Todos eles estão desempenhando um papel social. São papéis sociais falantes, não são pessoas de verdade. Então, não são vozes humanas. Então, pronto, acabou. Toda a filosofia que é feita a partir daí é a filosofia de papelão ou de isopor. Isso quer dizer o seguinte, a filosofia vale o quanto ela custou, né? Em termos de esforço interior, não somente de esforço intelectual, mas de esforço cognitivo integral, né? Você vê, mas tem filósofos no século XX que eu digo, esses caras nunca tiveram a menor consciência do que eles faziam, né? Estão completamente perdidos no espaço. É paralaxe cognitiva para tudo quanto é lado. Não estou falando de hipocrisia, que são mentirosos, que são imorais, eu estou falando só que eles estão no mundo da lua. Um sujeito, por exemplo, para fazer como Bertrand Russell, reduzir a filosofia à análise da linguagem, o que você está dizendo é impossível. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer análise da linguagem só. Para você analisar a linguagem, você vai ter que analisar muita coisa que não é linguagem. Então, reduzir a filosofia à análise da linguagem é a mesma coisa que você querer reduzir a pintura a um desenho sem superfície. Entendeu? Você vai pintar no ar. O número de filósofos que têm propostas filosóficas irrealizáveis, o próprio Descartes, a filosofia de Descartes é irrealizável, não dá para fazer o que ele está dizendo que faz. Então ele diz que vai fazer uma coisa, faz outra completamente diferente e dá o nome da primeira. Muito bem. Quer dizer, você querer fundamentar todo o universo das ciências na consciência que o eu tem de si mesmo, isto é impossível. Não dá para você pular da consciência que o eu tem de si mesmo para a consciência que ele tem de qualquer outra coisa que não seja ele próprio. Ele não pode, sei lá, ele não pode ter consciência de uma banana a partir dele mesmo. Como você deduzir uma banana a partir do eu? Não dá para fazer. Então,
o que Descartes faz? Ele apela para Deus. E Deus conecta o interior, o eu dele com o mundo. Mas isso não é uma teoria científica. Isso é uma apelação. Né? Porque Deus não tinha entrado nisso. Se ele tivesse deduzido desde o começo, Deus não. Ele estava falando do eu, agora de repente ele puxa o Deus do nada, né? E Deus ajuda ele a colar uma coisa na outra. Você está brincando? Mas é gozado que pessoas têm. Os filósofos, vamos dizer, para o cidadão comum, viram deuses intocáveis, né? Feitos sobretudo pela mídia. Agora, a mídia é feita por filósofos? Não, é feita por jornalistas que não entendem nada de filosofia. Esses consagram, então, os grandes filósofos, o que eles entendem como grandes filósofos, né? E a partir daí esses viram deuses. Heidegger, Bertrand Russell. Agora, cadê a igreja católica, hein? Por que não aparece um cardeal, um bispo dizendo essas coisas para vocês? Um papa? Respondo, porque eles não sabem. O papa não sabe disso. Então nós estamos bem arrumados, né? Então tem que aparecer logo eu para dizer isso. Eu dizer e o Big Mac dizer a mesma coisa. Não pesa. Pô, agora nós todos estamos sabendo disso, mas nós não vamos mudar a opinião mundial. Aos poucos a opinião mundial vai mudar. Um dia todo mundo vai saber dessas coisas. Mas provavelmente vai saber tarde demais. E vai ser aquele negócio, eu era feliz e não sabia.